Graça e paz, amados. Assuntos e perguntas que levam, no mínimo, à curiosidade de saber mais da palavra de Deus. Uma pergunta recorrente aqui é: o que preciso fazer para ir ao inferno? Para ir para o inferno. Muitos desconhecem e têm noções erradas sobre isso. Muitos acham que tem que ser bom o suficiente ou estar inerte, não fazer o mal, para galgar uma palavra chamada inferno para a eternidade. Só que muitos desconhecem e ignoram o que a palavra de Deus diz. A palavra responde da seguinte forma: o que preciso fazer para galgar o inferno? Resposta: nada. Por quê, amados? Porque a palavra diz que nós já nascemos em pecado concebeu nossos primeiros pais e nossos pais atuais. Ou seja, não precisa fazer nada, basta estar inerte para galgar o inferno. Vamos analisar na palavra de Deus. Em Gênesis 3:22 diz assim: Deus falando com as outras duas pessoas da Trindade. Sempre Deus, quando fala entre eles, fala no plural. Pai, Filho e Espírito Santo conversando entre si após Adão e Eva ter pecado. A conclusão foi esta: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E o homem, após perder o seu livre-arbítrio, que só haveria e só tinha lá em Gênesis 1, lá no Jardim do Éden, o homem passou a ser exatamente como Romanos 3. E vamos ler aqui, conceito do homem natural. Romanos 3, capítulo 10 a 12. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Conceito do homem sem Deus. Então, aí alguém pode dizer: deve custar muito caro a salvação, então. Sim, custou a vida de um ser, a vida de um filho perfeito. Sabe a vida de quem? Vida do Filho de Deus. O nome dele? Jesus Cristo. Então alguém pode pensar: então esse valor é muito caro, eu não posso pagar. Como poderei pagar a salvação eterna? A má notícia é que nós estamos condenados desde que quando nascemos. Para estar condenado, basta nascer. Você nasceu, você vive, então você está condenado. Antes que você comece a especular sobre tal coisa, por exemplo, eu não pedi para nascer, como que eu vou ser condenado? Se eu peco, é porque eu fui feito assim, me fizeram dessa forma, desse jeito. Eu nunca matei, não roubei, não maltratei ninguém, etc. Antes que você pense assim, meu amado, vem a resposta da palavra. A boa notícia agora: nascemos condenados, mas por outro lado tem a boa notícia, chama-se Evangelho. Conceito de Evangelho: boa nova, notícia boa, felicidade, alegria. Custo dele: gratuito, de graça. Custou muito caro para Deus, que pagou com a vida do seu Filho, unigênito e perfeito. Teria que ser a vida dele, não serviria a minha vida ou a sua ou de qualquer outro ser humano aqui na Terra. Na vida tudo tem um preço. Nós estamos pagando, principalmente nesse país, no Brasil, aqui, muitos impostos altos. Talvez a dívida externa e interna começara lá na construção de Brasília. Muito dinheiro veio para essa construção e alguém fez essa dívida para nós estarmos pagando até hoje. Caro, imposto, custo de vida aqui. Mas aqui esse assunto é de muito maior valor que impostos, que bens que podem ser comprados com dinheiro, com ouro, com a prata, com trabalho. E essa salvação já foi paga lá na cruz. Você que
quer aceitar esse bem gratuito, essa dádiva de salvação, oferecida gratuitamente por Deus, já fora pago por ele na cruz. O preço é de graça, vem acompanhado de um item. O verbo crer. Basta crer para ser salvo. Crer em quem? Em Cristo Jesus, na obra propiciatória, abrangente e atemporal de Cristo Jesus. Vamos fazer? Você já fez essa decisão na tua vida? Decisão de salvação eterna. Em quem? Nele, no único Salvador. Deus poderia substituir-nos pelos anjos para que eles o adorassem pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Mas anjo não tem vontade própria. Anjo não tem livre-arbítrio. Quem gostaria de ter uma adoração de alguém tipo um robô que está mecanizado, ordenado para tal coisa? Deus quer aqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade, por livre vontade própria, que tem na sua alma o desejo de adorá-lo. Eu tenho um ouvinte dos meus vídeos aqui, que geralmente às vezes comenta comigo, e ele comentou que um dia que Jesus é um ser evoluído, na mente dele Jesus é apenas um ser evoluído, não é a segunda pessoa da Trindade, não está no mesmo nível do Pai. Aí ele estava exemplificando para mim da seguinte forma. Eu perguntei a ele, como que você ora? Ele falou, eu chego, entro no meu quarto, me direciono a minha mentalidade, o meu espírito com o espírito do Pai e oro fervorosamente. Aí ele parou, eu falei, meu amigo, é somente assim? Ele, sim. Eu falei, se você não tiver uma ponte, um mediador único, que é mediador, que o versículo exemplifica da seguinte forma, ele diz, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, ou seja, intermediação entre nós e o Pai, a ponte, o mediador, tanto para salvação quanto para louvarmos, engrandecermos, pregarmos, falar a tua palavra e mesmo orar, tem que ser finalizado em nome de Jesus Cristo. Ele é o único mediador. E eu comentando para esse ouvinte, eu disse para ele, meu amigo, se você orar de tal forma, sem esse mediador, se você orar mentalmente, com fé, fervorosamente, a palavra diz que a tua oração não passará do seu couro cabeludo. Mas se você orar em voz alta, também assim não passará do teto da tua casa. Negligenciando o único que é mediador entre Deus e os homens, fica estabilizado neste nível, nesse patamar, a tua oração, meu amigo. E esse é o Deus da Bíblia, o Deus que entregou todo o julgamento na cruz ao seu Filho amado Jesus Cristo. E a pergunta a contrário senso. Primeira pergunta foi, o que fazemos para ir para o inferno? Resposta, nada, você já está condenado. E a pergunta para irmos ao céu, crer. Os discípulos perguntaram para Cristo no plural, Jesus, quais são as obras que devemos fazer para o Pai? Jesus respondeu no singular, a obra é essa, que creiais no unigênito Filho de Deus. João 6,29. Então a pergunta última, a contrário senso das duas primeiras, é a seguinte, agora sim, já salvo, o que preciso fazer para deixar de ser salvo? Olha que coisa linda. Resposta, nada de novo. Nada na primeira, nada na segunda e nada na terceira. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, todo o que o Pai me envia, esse eu salvarei. E o outro versículo é o seguinte, todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. E o próximo, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nem se você se espernear após salvo, querer, não depende de nós nada. Nem de ser salvo e nem deixar de ser. Então, amados,
Isso é o Evangelho, boa nova, salvação eterna. Por um lado, condenação, mas esta notícia ruim, má, vem acompanhada da melhor notícia. E melhor, é gratuito. Você já aceitou Ele como seu Salvador? Basta crer para galgar e ter a salvação eterna. Somos vasos na mão do oleiro, que é Deus. E o vaso, para ser moldado, precisa estar maleável, na humildade de espírito, requisito para galgarmos a graça, absorvermos a graça de Cristo. Você é um vaso já solado, já sedificado, já queimado, duro, que só quebra. Ou você está sendo um vaso maleável na humildade de espírito para deixar Deus te moldar. É a palavra que eu deixo para todos hoje e que o Espírito Santo nos conforte e complete todas essas palavras em nossas mentes. Que não aceitou Cristo, que possa enxergar, entender que a salvação está bem diante dos seus olhos, bem diante do teu nariz. Amanhã poderá ser tarde demais. O que você vai fazer? O que você quer aceitar? Algo oferecido gratuitamente, de graça. Por que não aceitar? Decisão inteligente está nas nossas mãos. Crer ou não crer. Nada precisa fazer para ser condenado, nada precisa fazer para ser salvo. Basta crer. E uma vez salvo, de maneira nenhuma, Deus te lançará fora. Em nome do Filho amado de Jesus Cristo, que nós fazemos essa oração e essas palavras eu dedico a todos que ainda não aceitaram Cristo como seu Salvador, que o Espírito Santo possa tocar a gente, os servos de Deus, a igreja prega, faz a nossa parte, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Amém, amém para todos. Graça e paz para todos.